do jeito dele, na maneira dele, da forma que ele tem que fazer. Não era a irmã Daniela que ia ministrar hoje, mas Jesus falou para você que vai ministrar, então nós estamos aqui. Alguma coisa pode ter acontecido com o nosso irmão e que Deus alcance ele onde ele estiver. Eu creio que o mesmo Deus que usaria a vida dele aqui para falar conosco vai usar a minha vida também, porque ele já tem ministrado em meu coração algo que eu quero entregar à igreja e que ele ministre na sua vida também, amém? Sem demora, abra a sua palavra, a palavra de Deus, a sua Bíblia, aleluia, no livro de João, capítulo 6. Aleluia, o Senhor vai falar comigo e com você, amém? Ele já está falando, o Senhor já está aqui. Nós declaramos que nós queremos ouvir somente a voz dele. Então eu oro para a diaconisa Daniele. Não é a irmã Daniele que está falando, amém? Você crê que existe um Deus na minha vida? Então é Ele que vai falar com você hoje em nome de Jesus, amém? João 6, nós vamos ler o capítulo do versículo 1 até o versículo 15. Para meditação na palavra do Senhor. Todos acharam? Digam amém. Amém. Ninguém achou? Tem alguém que ainda não achou? Diga misericórdia, que a gente espera. João 6, capítulo 6, verso 1 até o versículo 15. Nós vamos ler com muita atenção o que a palavra do Senhor diz. Quem ama a palavra do Senhor, diga: eu amo a palavra do Senhor. Eu amo a palavra do Senhor. Diga com mais autoridade para o inferno ouvir e estremecer: eu amo a palavra do Senhor. Eu amo a palavra do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. O tema da palavra é a primeira multiplicação dos pães que Jesus faz. Versículo 1 do capítulo 6 de João diz: depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: de onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso Jesus para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: Senhor, 200 dinheiros ou 200 denários, em algumas traduções, de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Senhor, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Repita: quase 5.000. Quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando já estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram os que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou-se a retirar-se ele só para o monte. Amém? Se assente glorificando o nome santo do Senhor. Eu vou pedir licença para o pastor para tirar o sapato aqui, viu, pastor? Deus já falava com Moisés: tira a sandália dos pés, porque a terra que você está pisando é sangue. Quem está entendendo que a terra que nós estamos pisando é sangue? Aleluia, essa casa é casa de oração e o Senhor está aqui, a presença dele é soberana e ele está aqui, aleluia. Então não cesse de glorificar o nome santo dele, porque ele se faz presente, amém? Vamos lendo a palavra do Senhor e nós vemos ali a primeira multiplicação de pães, a qual Jesus faz. Quando nós voltamos um pouquinho no capítulo 5 do livro de João, entendemos que Jesus estava em Jerusalém e ele havia de repercutir mais do que ele pensava que repercutiria. Sabe por quê? Porque Jesus acabava de curar um paralítico e era sábado.
Jesus já estava sendo perseguido desde lá. E a multidão, muitos o acompanhavam, mas muitos o perseguiam. Jesus já estava causando rebuliço por onde ele passava, por conta dos seus milagres, por causa dos seus feitos. Não seria diferente nesse momento, aleluia, no momento em que precisava haver um milagre da parte de Deus. Nós vamos lendo, aleluia, glórias ao Senhor. E Jesus, ele exorta o povo quanto a isso, usando a própria referência de Moisés, que está lá em glórias a Deus, 46, 47 do capítulo 5. Porque o povo estava perseguindo Jesus. Jesus já estava falando: eu sou filho de Deus, eu fui enviado para fazer a obra do meu Pai. Eu não estou fazendo aquilo que eu quero, eu estou fazendo a vontade do meu Pai. E mesmo Jesus operando milagres e prodígios, Jesus continuava sendo perseguido. E Jesus fala, porque existiam aqueles religiosos da época. Hoje cedo pela manhã a gente ainda falou sobre os religiosos, sobre a religiosidade, que muitas vezes nos afasta de Jesus. Pensamentos, aleluia, que nos afastam do Senhor, porque nós estamos acostumados com algo que a gente pensa que é normal, mas nós acabamos perdendo uma proximidade com Jesus, por estar com uma mente cauterizada por uso, costume, religiosidade, cultura. E paramos de viver o sobrenatural. Esse povo começa a perseguir Jesus, os que estavam no meio. Porque, irmãos, eu vou dizer uma coisa: muitos falam o nome de Jesus, mas nem todos creem em Jesus de forma verdadeira. Nós vivemos dias em que nós temos pessoas do nosso lado glorificando, almejando a presença do Senhor, mas nós temos pessoas desprezando completamente. Sempre foi assim, e vai ser assim até a vinda do Senhor Jesus. E Jesus, ele chama a atenção desse povo, e o povo fala: Senhor, eles ridicularizam Jesus. E alguns falam: você está mentindo, você está blasfemando. E eles queriam matar Jesus, porque Jesus não somente tinha operado um milagre no sábado, mas se colocava como filho de Deus. E eles diziam que Moisés era o homem a qual eles respeitavam o que estava escrito. Eles respeitavam a palavra de Deus que Moisés tinha escrito. E Jesus, muito sensato, ele diz lá no versículo 46 e 47: se de fato vocês crescem em Moisés, também creriam em mim, porquanto ele escreveu ao meu respeito. Se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? A obra do Senhor, ela tem começo, ela tem meio e tem fim. O Senhor, quando ele começa a executar algo na minha vida e na tua vida, o Senhor, ele já começa a dar sinais. O Senhor, ele não faz, a palavra do Senhor diz que ele não faz nada sem antes revelar aos seus, não é? Amém? E às vezes chegamos em momentos de provações e dificuldades que a gente fala: mas eu não fui avisado. Será que você não foi avisado? Ou será que nós não nos atentamos à voz do Senhor? Será que nós ficamos tão dispersos com as distrações que nós esquecemos de ouvir a voz do Senhor? Como foi louvado aqui antes da palavra, nós precisamos calar todas as vozes e ouvir somente a voz daquele que nos dá certeza, daquele que tem todo o poder nos céus e na terra, daquele que chamou a mim, chamou a você, daquele que começou a boa obra e ele vai aperfeiçoar até a volta dele. Nós precisamos parar de nos preocupar com o ruído ao redor. Mas tem gente que não está adorando da forma que deveria. Não liga para quem não está adorando da forma que deveria. Cuida do teu altar, cuida da tua vida espiritual. O Senhor está dizendo que Ele vai derramar avivamento nos últimos dias. Mas tem muitos preocupados com o altar do que está do lado e está esquecendo de cuidar do seu altar. Tem muitos que estão dentro da casa do Senhor e também fora, preocupados com N possibilidades, N circunstâncias, N situações, e estão esquecendo de consertar o altar. E nessa noite o Senhor está nos exortando, está nos chamando a atenção. Ó, eu tenho algo grande. O Senhor tem obra no micro e no macro. Hoje de manhã com a juventude, o que o Senhor ministrou muito nas nossas vidas acerca disso, da obra que o Senhor tem no particular com cada um de nós. E essa obra no particular, o que ela vai fazer em escala maior no corpo de Cristo. Aleluia. E nós seguimos. Jesus agora está no monte, já tem uma multidão, amém? Já tem uma multidão seguindo Ele. Muitos estavam lá porque criam e porque não
Tem pessoas, aleluia, que vai andar falando de Jesus, mas na maioria das vezes vão duvidar do poder de Deus e perdem de ser abençoados, porque não deposita a confiança e a fé que deveria aos pés do Senhor. Nem todo mundo que está dizendo Jesus, Jesus que está seguindo Jesus, de fato seu coração está em Cristo e a sua fé está infinitamente além nos pés de Jesus. Tem muitos que estão falando Jesus, Jesus, mas está assim, ó, eu consigo, eu faço, eu vou, eu posso. Sim, mas é com Cristo na frente. Sozinho a gente não faz nada. Sozinho nós não vamos a lugar nenhum. E aí nós chegamos agora na parte do capítulo 6, onde Jesus está no monte e ele tem uma conversa com seus discípulos. Eu quero crer que Jesus estava ali, todos os seus discípulos próximos a ele, porque era maravilhoso estar próximo de Jesus. É como aquele louvor que a gente canta: que privilégio tiveram aqueles que andaram ao lado de Jesus, que puderam tocar na face de Jesus, pegar nas suas mãos. Que privilégio! Hoje nós temos esse acesso em espírito. E eu quero crer que naquele dia em que ele estiver no portal da glória, olhando para você e dizendo: vinde benditos de meu Pai, tomai para si aquilo que está reservado desde a fundação dos tempos como herança. Esse sentimento não tem nada que possa pagar. Só que até lá nós devemos perseverar. Jesus então está com seus discípulos e lá, aleluia, glórias a Deus, no versículo 5. Vamos ler, acompanhe comigo. Jesus levanta os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, porque estavam seguindo ele, tinha os que criam e tinha os que não criam. Amém? 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 Ele olha e fala para Filipe: de onde compraremos pão para estes comer? Sabe o que Jesus estava fazendo aqui? Experimentando. A palavra dele responde essa pergunta. Estava perguntando para Filipe: até onde vai a sua fé? Estava perguntando para Filipe: você crê que o sobrenatural pode acontecer? Aleluia, glórias a Deus. E mesmo ele já sabendo, porque o nosso Deus, existem situações, eu gosto de dizer que Jesus, o nosso Deus, ele tem um senso de humor maravilhoso. Porque Deus, ele é onisciente, onipresente. Amém? Amém? Ele conhece todas as coisas, ele está em todos os lugares. Ele tem ciência de tudo. Ele sabe do começo, do meio, do fim. Ele é alfa e o ômega. A gente vive declarando isso. E tem momentos que ele coloca a nossa fé à prova. Mas sabe por que Jesus coloca a nossa fé à prova? Para provar para nós mesmos e para o inferno, aleluia, que nós somos adoradores e que nós cremos num Deus que tudo pode, num Deus que nos fortalece, que nos tem guardado. E é por isso que nós devemos olhar para a voz dele, ouvir a voz dele, porque as circunstâncias, muitas das vezes, como foi Filipe aqui, Filipe respondeu, vamos lá, versículo 7: 200 dinheiros ou 200 denários de pão, Senhor, não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. Filipe está dizendo assim: Senhor, vamos voltar no tempo lá de Jesus. Um denário, ele era equivalente à moeda grega. Era um dia de trabalho. A Bíblia fala aqui que são 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Era uma multidão muito grande. Um denário era um dia de serviço. 200 denários seriam 200 dias trabalhados. É quase um ano inteiro. E se a gente for pesquisar a fundo, um denário ele comprava 12 porções de pão. Dava para alimentar aproximadamente 12 pessoas. Vamos fazer uma conta matemática básica? 200 denários vezes 12 dá quanto? 2.400. 2.400 porções não era nem metade da multidão que estava ali. Filipe está olhando para o quê? Para o palpável. Filipe está olhando para aquilo que ele pode fazer. Filipe está olhando para aquilo que a mão dele pode fazer. Aleluia. E chega um momento nas nossas vidas que a dificuldade vem e Jesus pergunta: e aí? O que a gente pode fazer? Você, com toda a sabedoria e autoridade do mundo, pode olhar para a sua prova e na autoridade de Deus, com Jesus do teu lado, você fala assim: Senhor, tudo posso em ti que me fortalece. Você pode responder: o impossível não existe para Deus. Você pode dizer: Senhor, tu pode fazer se o Senhor quiser.
Aleluia. Glórias ao Senhor. Ele pode fazer. Mas aí nós, na nossa insignificância humana, a gente fica ali, relutando, parado, tentando executar algo que muitas das vezes nós temos que aprender a levar aos pés da cruz. E que enquanto nós estivermos parados ali, tentando com o nosso braço resolver, nós não vamos sair do lugar. Porque nós somos fracos. Nós somos insuficientes. Nós descarregamos a bateria muito fácil. E aí é por isso que nós devemos nos lembrar que nós devemos voltar o nosso olhar para o Senhor, buscar naquela fonte que jorra água dia e noite, manancial de água viva disponível para mim e para você, para nos abastecer, nos revestir de autoridade e poder para combater as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. O acesso é livre, foi pregado aqui ontem. O acesso é livre, aleluia. E aí nós vemos Filipe. Quantos Filipes não nos cercam ao nosso redor? Você conhece alguém que no momento da dificuldade você chega naquele fervor? Nós vamos chegar no André. Mas você chega, não, Deus pode fazer, Deus é fiel, Deus tem poder nos céus e na terra. Aí o Filipe olha para você e fala assim: rapaz, mas não dá não, hein? Acho que a gente não dá conta não. Repreende isso em nome de Jesus. Repreende e toma posse daquilo que tem para a tua vida. O que é impossível para o nosso Jesus, o que é impossível para o nosso Deus que tem todo o poder nas suas mãos. Aleluia. Glórias ao Senhor. E aí nós seguimos mais adiante. Eles estão conversando. Eu creio que Jesus está ali tendo um diálogo. E aí Jesus está perguntando, não só para Filipe. Eu quero crer que não estava só Filipe do lado dele. E Jesus está ali esperando alguém falar. Meu Deus. Eu acredito que Jesus está ali, Senhor, será que ninguém vai? Estão andando comigo, me conhecem, dizem que me conhecem, sabem do poder, dos milagres, dos prodígios que eu estou falando, que eu estou fazendo. Será que ninguém vai manifestar uma fé genuína? Eu estou aqui. Jesus está experimentando não só Felipe, mas todos aqueles que estavam próximos a ele. Eram discípulos dele. Estavam caminhando com Jesus. Mas nesse momento se esqueceram que o poder estava nas mãos dele. Quantas vezes na nossa vida nós nos esquecemos do poder que Jesus tem sobre todas as coisas? Aquele que venceu a morte, nem o inferno foi capaz de parar a obra do Senhor através da vida dele. Esse Jesus, será que ele não está andando comigo e com você nos dias de hoje? Sim. Por que nós nos esquecemos de olhar para esse poder? Por que nós nos esquecemos, diante da tribulação, nós focamos em olhar para a nossa ferida, para a nossa dificuldade, para o nosso gigante? Nós acabamos olhando só para isso e nos esquecemos de olhar para aquele que tem todo o poder nas suas mãos e que pode resolver tudo no instalar de dedo. E aí a gente segue adiante, porque assim como tem os Filipes ao nosso redor, e às vezes a gente também é Filipe, tem os Andrés enviados de Deus. E é esse que eu quero chamar a atenção nessa noite, para que eu e você saiamos daqui hoje sabendo que nós podemos ser André aonde nós estivermos. Sabe por quê? Porque você já está com Jesus. Você só precisa executar a tua fé. Aleluia. Aí chega André, no versículo 8. Acredito que Jesus deixou um tempo a pergunta pairando no ar. O que nós vamos fazer? Como é que nós vamos alimentar essa multidão? Chega André, o improvável. E André chega e fala assim, versículo 9: está aqui, Senhor, um rapaz que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanto, Senhor? Vamos fazer analogia? Quando André chega e entrega, aleluia, aquilo que ele achou para Jesus. Sabe o que Jesus está falando? Senhor, tem algo aqui que é pouco ao olhar humano. Se eu olhar o que é a probabilidade de alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixinhos. Sabe o que André está fazendo? Senhor, aquilo que para o humano, aleluia, é improvável, eu estou entregando nas suas mãos, porque tu és capaz de pegar o improvável e pelo teu poder fazer o extraordinário aqui, Pai. Não é descartar a possibilidade que você tem pela pequenez ou pela fraqueza. Não, é pegar essa coisa
por quê? Porque Deus ele tem interesse em não abençoar somente a tua vida. A obra não é só na sua vida e na minha vida. Não, é para abençoar a tua vida e abençoar outros através da sua vida. Foi o que André fez aqui. André ele podia ter pegado aquele moço e falado: ó, é muita gente, vamos ali para trás e vamos comer, vamos encher a barriga. Não, André pegou aquilo que era improvável e falou: Senhor, eu sei que tudo pode. Eu sei que esse pouco na tua mão pode ser maximizado pelo teu poder. Eu sei que esse pouco na tua mão, Senhor, pode fazer o impossível acontecer. Jesus está dizendo nessa noite: sabe aquilo que você está olhando e está falando, eu não consigo romper, eu não consigo passar? Eu quero te dizer pelo Espírito Santo: leva os pés do Senhor agora, em nome do Senhor Jesus, deposita os pés da cruz e fala: Senhor, pega isso que o inimigo está rebaixando, que o inimigo está colocando muitas das vezes como percalço. Revisa, Senhor, essa situação e muda em teu favor, maximiza, potencializa, para que o teu nome seja glorificado na minha vida e através da sua vida. Aleluia! Todos estão entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite. É uma palavra conhecida, irmãos, mas Deus está nos trazendo para um profundo hoje aqui, porque Ele não está interessado em ficar no raso conosco. O Senhor está querendo nos levar a águas profundas, e muitas vezes nós vamos ter a nossa fé provada todos os dias, para que esse profundo aconteça na minha vida e na sua vida. Aí chega a multidão e nós às vezes trememos na base, somos seres humanos, mas começa a olhar para o autor e consumador da sua fé hoje e fala: Senhor, tu podes fazer. Senhor, o que é o impossível para ti? Senhor, muda a minha mente, tira a cauterização que o inimigo muitas vezes colocou, aleluia, nos fazendo desacreditar pela normalidade que nós temos vivido. Mas não acontece mais milagres. Claro que acontece. Nós deixamos de crer. Não foi Deus que deixou de fazer. O Senhor tem chamado a atenção da igreja nos últimos dias sobre a face da terra. Volta ao primeiro amor. Volta a me adorar com excelência. Volta a trazer sacrifício perfeito na minha presença, porque eu quero operar ainda até a volta do meu filho. E uma igreja, de qualquer forma, ela não consegue fazer um sacrifício agradável ao Senhor. É a realidade, irmãos. E é uma busca íntima. É uma busca íntima minha e tua com Jesus. É você pegar a tua dificuldade e falar: Senhor, isso aqui para o homem não serve de nada. Isso aqui, Pai, aos olhos da sociedade, aos olhos dos meus irmãos, não serve de nada. Mas hoje eu estou colocando aos pés do Senhor, Pai. Potencializa, maximiza isso aqui, Senhor. Aleluia. Me usa como canal. Me usa como brasa, Senhor, por esta nação, por esta cidade, por onde eu passar. Me ajuda, Senhor, a levar aquilo que é pouco aos meus olhos, aos olhos dos outros, aos seus pés, para que pessoas sejam alcançadas, sejam transportadas, aleluia, abastecidos do seu poder, porque nós estamos aqui em qualidade de missionários na presença do Senhor. Esse pão que nós temos hoje aqui, talvez você olhe: mas é um pão que é só para a gente. Não, esse pão é para todos. Esse acesso à mesa é para todos. Esse acesso à comunhão com Cristo é para todos. E nós somos, aleluia, embaixadores. Nós temos que levar isso adiante. Nós não podemos pegar esse pão aqui, e ficar só para nós no secreto, comendo em particular. Não, você tem que se abastecer, você tem que se encher, e depois disso você tem que transbordar, alcançar todos aqueles que você puder, por onde você passar, independente da sua dificuldade. Aleluia. Glórias a Deus. E eu gosto de olhar esse milagre, essa multiplicação, porque Deus, Jesus ali, Ele não está fazendo apenas, aleluia, pelo pequenininho que está levando pão, aquele moço. Ele não está fazendo apenas por André, mas Ele estava fazendo pela multidão que estava ali. Existem situações que a sua fé vai ser provada. Existem situações que você vai ser confrontado dentro da tua casa, na tua vida, na tua realidade, mas é para que outras pessoas sejam alcançadas através do teu confronto. Então nunca questione
aleluia, aquilo que o Senhor está colocando na sua frente, está permitindo você ver, e talvez romper em fé, porque a partir dali sairá algo que abastecerá multidões. Nós não devemos nos acovardar diante da presença do Senhor, porque o Senhor nos tem levantado como igreja, nos revestido de autoridade. Primeiro nós consertamos o nosso altar, e depois nós clamamos fogo do céu. E a partir do momento que esse fogo cai sobre o nosso altar, nós viramos brasas vivas, e por onde nós passarmos, nós devemos incendiar. Aleluia! Não é porque a gente é alguma coisa, a gente está fazendo o mínimo, e fazer. É simples o que Jesus tem falado conosco nos últimos dias. Aleluia. Glória a Deus. A partir daquele momento, já estou caminhando no final. Jesus, ele ordena ao povo que se sente e começa a distribuição dos pães. Eu imagino a cena, Jesus pegando aqueles pães, ele dá graça. Ele levanta aqueles pães e a primeira coisa que ele fala: Senhor, está aqui, faz. Ele poderia simplesmente não falar nada, mas ainda assim, tudo que Jesus faz, a Bíblia nos diz que primeiramente ele coloca o nome do Senhor sendo glorificado. Nós temos que voltar a glorificar o nome do Senhor antes de todas as coisas que nós fizemos na nossa vida. Às vezes nós estamos muito autossuficientes pela rotina do dia a dia. Eu tenho um bom emprego, eu tenho uma boa casa, eu tenho um bom carro, eu sei cantar, eu sei pregar. E às vezes nós nos esquecemos de levar isso tudo para que o Senhor dê graça sobre nós. Acontece, nós somos carne. E nós devemos retornar. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer situação, nós devemos colocar a nossa vida primeiramente nas mãos do Senhor. E falar: Senhor, se o Senhor achar graça, faça através de mim. Se o Senhor achar graça, pode ser algo muito simples. Talvez uma simples viagem que você vai fazer, você não sabe se no meio do caminho você vai encontrar uma mulher com fluxo de sangue. Coloca a tua vida no altar e fala: Senhor, se o Senhor achar graça, dispensa sobre mim, hoje eu estou saindo. Eu gosto de levantar todos os dias, Micael está de prova. Eu levanto, eu dou bom dia para o Espírito Santo, eu falo: Senhor, hoje é um ótimo dia para acontecer um milagre. Todo santo dia eu levanto e falo isso. Porque o extraordinário de Deus, ele acontece em dias comuns. Nós devemos estar preparados para isso. Jesus manda todo mundo se assentar, e eu quero crer que Jesus pega aquele pão e ele dá graça. E aí ele começa, ele parte o primeiro pão e ele começa a tirar porções. E os discípulos vão olhando: uai, mas não está acabando aquele pão da mão dele. E aquele pão não acaba. E ele está tirando porções. E ele vai enchendo cofas. E ele vai enchendo. E ele vai enchendo, aquele pão não some. Os discípulos estão vendo aquele milagre acontecer, estão entregando, o povo está vendo, os que criam, os que não criam, estão vendo o que Jesus está fazendo, porque a simples atitude de André alcançou milhares e milhares ali. Até os incrédulos, com uma atitude simples, foram alcançados ali naquele momento. E Jesus começa a pegar aquele pão assim como os peixinhos. Eu gostaria de presenciar uma cena dessa. E Jesus começa, tira um, tira dois, tira três, vai enchendo 1, 2, 3, 4, enche tantos cestos que abastece toda a multidão, todo mundo come e fica saciado. Não bastando isso, sobra. Jesus mandou: pega o resto e joga fora. O que Jesus falou? Recolhe tudo. Olha o mistério de Deus nessa palavra que Jesus está declarando sobre aquele povo. Olha o mistério que Deus está revelando aqui. Você tem que entender que a partir do momento que você é abençoado por algo que Deus fez na sua vida, algo está saindo daí. E aí não vai parar a transformação, não vai parar a bênção. Sabe por quê? Porque tem multidão na frente esperando. Então aquela multidão que estava esperando Jesus, que nem sabia o momento que Jesus ia chegar, já ia receber não só o pão que desce do céu, mas o pão que tinha sido multiplicado lá atrás. Aquele pão não foi para o descarte, aquele pão não foi para o lixo. Existiam pessoas esperando o pão lá na frente. E Jesus levou para essas pessoas. Aquele milagre que está acontecendo na tua vida não vai ficar só para você, não. Tem gente lá na frente esperando. Tem gente lá na frente almejando. Você nem sabe, mas essas pessoas estão orando, estão clamando, e você está falando: envia-nos, Senhor. E vai chegar o momento que a sobra do teu milagre vai impactar
Isso acontece, irmãos. É profético, é bênção. A gente não pode pensar que a bênção do Senhor, aleluia, ela se restringe só a nós. Não! A obra do Senhor, ela é muito maior, ela é muito mais abrangente, ela é muito mais expansiva do que nós podemos imaginar. E nós devemos estar atentos a todos os sinais possíveis. Nós devemos estar preparados da melhor forma possível. Esse concerto do altar, aleluia, esse íntimo com Deus é teu. Você está no coletivo vendo o que Deus está fazendo, o que Jesus está fazendo, mas essa atitude particular é tua. É tua, é minha. E nós devemos nos posicionar como igreja da última hora dessa forma. Nós precisamos retornar ao primeiro amor urgente, para que nós estejamos abastecidos para alcançar aqueles que estão precisando de pão. Para que nós sejamos abastecidos da graça, da comunhão, do poder do Senhor. Para que nós entendamos que nós não nos alimentamos ali no monte apenas, mas nós vamos caminhando, vamos seguindo Jesus, porque tem multidão preparada. Então vamos nos posicionar, vamos nos levantar. Deus tem falado claramente no nosso coração nos últimos dias. Então que eu e você, aleluia, tenhamos essa maturidade, esse entendimento espiritual. Que hoje nós saiamos daqui como André, em nome de Jesus, e tomemos posse daquilo que Deus tem para nós, que alcançará vidas também adiante de mim. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo ao Senhor. E eu já vou retornar a palavra para quem tem direito. Então você fecha os seus olhos e eleva o teu pensamento em nome de Jesus. Fale comigo, juntamente comigo ao Pai. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que foi ministrada nesta noite, Senhor. Nós sabemos que nós devemos agir com fé, com autoridade, com ousadia na tua presença, porque a tua obra tem pressa, Senhor. E eu estou aqui apresentando a vida dos meus irmãos nas suas mãos, para que o Senhor venha sobre a vida de cada um, Senhor. Para que o Senhor capacite, para que o Senhor revista, dê entendimento e sabedoria, para que eles sejam canais de bênção, Senhor, por onde eles passarem, no nome do Senhor. É para o ganho do teu reino, Pai. E nós te agradecemos e te bendizemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aplauda Jesus, aleluia.